Amados irmãos e irmãs, a nossa oração hoje é para que nos nossos relacionamentos saibamos ter comunhão uns para com os outros, reconhecendo em Cristo que nos ensina a ter tolerância, paciência e compreensão, o modelo para a correção de nosso egoísmo, e que possamos nos conscientizar de que precisamos uns dos outros na igreja e em todos os espaços onde convivemos com pessoas, valorizando a individualidade, amando e respeitando os diferentes, reconhecendo o valor que cada um tem, desenvolvendo assim uma dependência recíproca e sempre submetida à orientação divina, para que não haja divisão no corpo de Cristo, mas cooperação e cuidado de uns para com os outros, em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo será sobre o capítulo 17 do Evangelho de São João, entre outros textos, com o tema A Oração Sacerdotal, a Unidade da Igreja. É comum ouvirmos notícias sobre dissensões, divisões que ocorrem em determinadas igrejas. Também é comum nos depararmos com situações dentro da igreja que abalam os relacionamentos e interferem na unidade do corpo de Cristo. Sua igreja vai bem? Esta pergunta simples e corriqueira é, na verdade, de difícil resposta. Para uns, a igreja nunca vai bem. Para outros, ela nunca vai mal. Igreja perfeita mesmo, somente a triunfante. Igrejas divididas, faccionadas, cheias de grupinhos, de partidos, é comum nos nossos dias. E são diversos os motivos para dissidências. A forma da liturgia, tradicionais, renovadores, opção política partidária, os da direita, os da esquerda, confronto de gerações, idosos, jovens, e por aí vai. É bom deixar claro que não há nada de errado com opiniões divergentes ou com diversidade na igreja. A diversidade é positiva na vida da igreja, a divisão é negativa. Jesus adverte em Marcos capítulo 3, versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. O capítulo 17 do Evangelho segundo São João, que nós vamos ler nesse instante, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti.
Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com o que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Como dizia o capítulo 17 que lemos do Evangelho segundo São João, é comumente conhecido como oração sacerdotal de Cristo. Esse título é perfeitamente adequado, porque nesta oração Jesus se consagra, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote, e vemos também sua consagração em favor daquele por quem o sacrifício é oferecido, toda a comunidade cristã. A sua preocupação é quanto à unidade desta comunidade. No final do versículo 11 é dito: para que eles sejam um, assim como nós. Isso é repetido com ênfase nos versículos 21, 22 e 23. Leiam e confiram. É importante saber que Jesus orou pela união de seu povo. A unidade do povo de Deus é a vontade do Senhor, e isso nos responsabiliza em muito. Cumprir a sua vontade deve ser sempre o que devemos ter em mente, e aprendemos algumas lições com o ensino de João. A primeira lição que eu gostaria de destacar nesse instante é que a unidade da igreja é uma realidade concedida por Deus e é comprovada pelo amor. A unidade, como expressão da igreja, é comprovada pelo amor, pois sem amor não pode haver unidade nem verdade como expressão religiosa. O Senhor Jesus advertiu a seus discípulos no capítulo 13, versículo 35 do mesmo Evangelho de João: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A unidade pela qual Jesus ora é uma unidade em amor. Trata-se de nossa participação no amor que existe eternamente entre o Pai e o Filho. São Paulo nos exorta em Colossenses 3,14 que o amor é o vínculo da perfeição. Se não existir amor no corpo de Cristo, também não haverá unidade. Se não existir amor, tudo se torna oco, vazio e sem razão de existência. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 a versículo 3, nos ensina que, por mais capacitados, por mais conhecedores,
por mais cheios de fé e de bondade que sejamos, e até que estejamos dispostos ao sacrifício, sem o vínculo do amor, nada nos aproveitará. O Espírito Santo, que habita nos crentes, que enche e governa toda a igreja, é que realiza esta maravilhosa comunhão, que une todos em Cristo, sendo o princípio da unidade da igreja em Efésios capítulo 4, versículo 4 a versículo 6. Leia em casa esses versículos. Efésios 4, capítulo 4, versículo 4 a versículo 6. Paulo ensina que por meio do seu Espírito Cristo chamou e congregou na unidade da fé o povo da nova aliança. A unidade é característica fundamental da igreja. A igreja não é obra humana, mas de Deus. É o Espírito Santo que chama, reúne, ilumina, santifica e preserva em Jesus Cristo toda a comunidade cristã espalhada sobre a terra. A Bíblia não nos fala de duas ou mais igrejas, mas de uma só. Apesar de inúmeras e cada dia mais crescentes o número de denominações evangélicas espalhadas pelo mundo, a igreja é uma só. Leia em casa sobre a indignação e correção de Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 1, versículo 10 a versículo 13. Confira, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 a versos 13. Apesar do nosso esforço em cooperar para a realização desta unidade, isso não depende de nós. A unidade da igreja é uma realidade dada por Deus. Chegará o dia quando todos os salvos por Cristo, dispersos neste mundo de tantas denominações, estarão reunidos como um só rebanho e diante de um só pastor. Confira lendo em casa São Lucas capítulo 13, versículo 29. Leia também São João capítulo 10, versículo 16, para comprovar esta afirmação. Uma segunda lição que esse capítulo 17 de João nos dá é que a unidade da igreja ela é preservada na diversidade e está fundamentada em Cristo. Unidade em um grupo costuma ser associada a todos gostarem das mesmas coisas, assistirem aos mesmos programas de TV, usarem o mesmo tipo de roupa, frequentarem os mesmos lugares, terem as mesmas opiniões políticas e, principalmente, torcerem para o mesmo time. Esse grupo imaginário não existe. Quando a Bíblia fala da união que existe entre aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, não está afirmando que precisamos ser iguais em tudo. As pessoas são naturalmente diferentes umas das outras e existem diferenças de todos os tipos. Diferenças físicas, existem os altos, os baixos, os gordos, os magros. Diferenças sociais, existem os ricos, existem os pobres. Diferenças culturais, existem os escolarizados, os iletrados, os amantes das artes e os indiferentes à estética. E por aí vai, diferentes pessoas convivendo no mesmo grupo. Alguns grupos evangélicos querem uma unidade monocromática e ensinam que na igreja os crentes precisam ter a mesma posição política, de preferência votar nos mesmos candidatos, gostar do mesmo tipo de roupa, ouvir o mesmo tipo de música e que crente de verdade só ouve música gospel. Sintonizar a TV no mesmo canal e se alguém destoar desse padrão é taxado de infiel, rebelde e carente de oração. A unidade baseada em coisas externas é artificial. Mesmo que as pessoas se empenhem em demonstrar esse tipo de unidade, logo haverá rachaduras nessa estrutura. E diferenças começarão a aparecer, surgindo acusações do tipo fulano é hipócrita
vive conosco, mas gosta de filme de terror. Beltrano é fraco na fé, deixou de participar de nosso encontro e foi ao cinema com os amigos da faculdade e coisas assim desse tipo. A unidade existente no corpo de Cristo não anula a diversidade existente entre os membros. Pelo contrário, quando cada cristão é capaz de reconhecer suas peculiaridades e colocá-las a serviço de Deus e do próximo, a igreja passa a viver uma unidade rica. Somos unidos uns aos outros na medida em que somos unidos em Cristo. Leia São João capítulo 15, todo o versículo em casa e comprovem isso. Segundo Efésios capítulo 4, versículo 11 a versículo 13, o mesmo Senhor que ora ao Pai em favor da unidade é quem, através do Espírito Santo, concede uns para pastores e mestres, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, com fim ao aperfeiçoamento dos santos. A unidade da igreja não pressupõe uniformidade, mas valoriza a diversidade. São vários membros, variadas funções, apenas o Senhor é um, é o cabeça desse corpo tão rico em diversidade. Essa diversidade só não pode abrir mão da lealdade incondicional ao Senhor Jesus. No versículo 19 de João 17, texto que estamos estudando, Jesus deixa claro que é a nosso favor que ele se santifica a si mesmo, para que sejamos santificados na verdade. Isso confirma que a unidade da igreja só é possível nele. Mesmo vivendo em comunidade ou denominações diferentes, mas experimentando o novo nascimento em Cristo, estaremos unidos e formando um só corpo, crendo e aceitando sua palavra como norma de fé e conduta. Uma terceira lição que São João nos ensina nesse texto é que a unidade da igreja, ela produz credibilidade e deve ser a marca do povo de Deus. Na oração sacerdotal, Jesus revela o propósito da unidade de seu povo, conforme o versículo 23. Ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam um, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Na unidade do povo de Deus, a igreja revela ao mundo a essência da verdadeira religião. Na unidade e amor, quebrando as barreiras do ódio, da separação e do preconceito, fazendo de todos os homens um em Cristo, o Senhor deseja revelar o seu grande amor para com a humanidade. É importante entender que esta unidade que produz credibilidade não pressupõe a perda de identidade denominacional. Por várias razões, a Igreja de Cristo no mundo está dividida em muitas denominações, mas se os cristãos pregam e vivem o Evangelho na sua pureza e comunhão, Cristo permanece entre eles, apesar de serem separados e terem doutrinas ou formas de governos diferentes entre si. Leiam comigo o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a versículo 4. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, se agirmos assim, certamente nós iremos entender o que é a unidade da igreja. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a Igreja de Cristo
é abençoada pela unidade e diversidade de seus membros. A unidade é uma bênção e nos fortalece, suprindo nossas necessidades, corrigindo nossas falhas e nos estimulando à plena maturidade em Cristo. A individualidade é uma bênção também e nos enriquece e dinamiza a unidade entre os crentes. A unidade da igreja não pode se basear em coisas externas, mas somente na pessoa de Cristo, na obra do Espírito e no amor que devemos uns aos outros. Pense em quais são as suas principais características individuais, o que o Deus Eterno tem lhe concedido como dons e como você pode colocá-los a serviço de Deus e do próximo na igreja. Que o Deus Eterno nos ajude nessa compreensão e que possamos a cada dia unidos e conscientes de nossa ligação em Cristo, que possamos servi-lo em amor em todo o tempo. Amém. Que Deus nos abençoe nessa compreensão.